pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é seu professor de Geografia, professor Weller Neres, e para a videoaula de hoje trarei uma revisão para prepará-los para a realização dos nossos testes aí, nossos primeiros testes do segundo bimestre. E nessa videoaula eu quero focar basicamente na CEI, né? A sigla CEI. O que significa a sigla CEI? Colégio de Educação Integral? Pois é, não é? É Comunidade dos Estados Independentes, beleza? Sem mais delongas, vamos aí ao vídeo. Bom, com o fim da União Soviética, em 1991, surgiram 15 novos países independentes. A maioria dessas nações que integraram a União das Repúblicas Soviéticas apresentavam grande dependência econômica uma das outras, tanto no aspecto militar quanto no aspecto político, visto que esses países compartilharam durante décadas uma política comum com um governo centralizado e forças armadas unificadas. Com a autonomia de cada uma destas nações, houve a necessidade de criar um bloco para solucionar uma série de questões importantes. Nesse sentido, foi criado, dia 8 de dezembro de 1991, a Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, cujo principal objetivo era desenvolver um sistema econômico e de defesa entre os países integrantes. Dentre os países que formaram a União Soviética, 3 nações não quiseram fazer parte da chamada Comunidade dos Estados Independentes. Foram eles a Letônia, Lituânia e a Estônia. Eles optaram por não integrar a Comunidade dos Estados Independentes, além de tentar reduzir os vínculos com os países que fizeram parte da União Soviética, em especial com a Rússia. Dentro da CEI, hoje, existe aproximadamente 174 milhões de habitantes, né, dentre todos os países que integram a chamada Comunidade dos Estados Independentes. No entanto, o país mais populoso a integrar a comunidade é a Rússia. Então, um dos principais fatores para a criação da Comunidade dos Estados Independentes era a integração econômica entre os países ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, alguns problemas em comum surgem entre os países que compunham esse bloco de países que ficaram independentes após o fim da URSS. Um dos principais problemas compartilhados por esses países eram o desemprego, a violência, a falta de infraestrutura e até mesmo a carência de alguns alimentos. E outro fator que agravava muito a expectativa de estabilidade política em alguma destas nações eram os conflitos étnicos e os movimentos separatistas, além da expansão do fundamentalismo islâmico, e que tem provocado diversos atentados terroristas. A grande diversidade étnica que existe, dentro de algumas dessas nações. Os movimentos separatistas também estão presentes em alguns países, como por exemplo a tentativa da Chechênia em se tornar independente, que tem provocado alguns conflitos militares entre chechenos e russos. Durante a chamada União Soviética existia um plano chamado Comecon. O plano Comecon, ele tinha como principal objetivo promover uma integração econômica entre os países que compunham o grupo. A palavra Comecon significa Conselho para Assistência Econômica Mútua. E o plano Comecon, ele tinha como principal objetivo promover o desenvolvimento econômico das nações socialistas. E as consequências econômicas do período chamado Guerra Fria, que era disputa ideológica entre Rússia e Estados Unidos, que era disputa ideológica entre capitalismo e socialismo, já há algum tempo vinha causando sérios danos econômicos
para os países que compunham o bloco chamado União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, esses países já não gozavam de uma saúde econômica muito boa, já enfrentavam dificuldades econômicas, né? A partir da queda do Muro de Berlim em 1989, né, que foi o fim simbólico da chamada Guerra Fria, antes mesmo da União Soviética ser extinta de fato em 1991, alguns países que compunham o grupo, né, que compunham o bloco socialista, já vinha sinalizando que, devido às condições econômicas, o desligamento da chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, assim, o fator econômico foi o principal fator, foi o fator de maior preponderância para o fim, né, a extinção definitiva da chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O constante confronto entre as duas superpotências que emergiram após a Segunda Guerra Mundial causou grandes prejuízos econômicos, principalmente para o bloco socialista. Esta disputa ideológica, chamada corrida armamentista, conquista espacial, que partia desde da questão cultural do cinema até desenvolvimento de armas de destruição em massa, causou sérios prejuízos econômicos ao bloco socialista soviético. Infelizmente, não tinha o mesmo poder, o mesmo aparato econômico e financeiro que as nações capitalistas. Então, a queda do Muro de Berlim marcava o fim das divergências ideológicas entre socialistas e capitalistas. No entanto, as consequências desta relação, a consequência dessa disputa ideológica segue até hoje atormentando algumas nações, alguns países do leste europeu, que ainda hoje enfrentam dificuldades econômicas devido aos investimentos equivocados que foram realizados nesse período. Investimento em armas, em produção de material bélico e o abandono da população, o abandono da economia, o abandono da produção industrial desses países. Então, alguns desses países sofrem consequência desta disputa ideológica até os dias atuais. É claro que as condições econômicas desses países, quando comparado aos países subdesenvolvidos da América do Sul, são bem melhores, são países que têm uma economia muito mais pujante, muito mais desenvolvida do que a nossa. No entanto, não pode comparar esses países da Europa Ocidental, porque a distância econômica, do poderio econômico entre Europa Ocidental e Europa Oriental é muito grande. Enfim, muita coisa nesse período foi feita. E o Muro de Berlim, ele significava, dentro dessa disputa ideológica, a parte física da disputa, a parte material dessa disputa, porque até então era tudo uma questão de ideologia, mas o Muro de Berlim era como se fosse uma representação física da divergência que dividia o mundo, fazia o mundo na época ser reconhecido como o mundo bipolar. Bom, pessoal, então é isso daí. A explicação, esse vídeo ficou bastante fragmentado, que eu procurei trabalhar em cima das questões que estarão presentes no teste de vocês. Então a coisa toda era um pouco bem mais ampla. Se fosse fazer um vídeo tratando das minúcias, por exemplo, quando surgiu o Pacto de Varsóvia, por exemplo, tratando por que ele surgiu, quando foi, quais países, né, as discussões que envolvia, ia ficar muito extenso. Então o que acontece? Esse vídeo ficou de certa forma fragmentado porque eu procurei dar ênfase às questões que estão no teste de vocês para facilitar, já que é um vídeo de revisão, então ele não tem tanta informação assim, ele é um vídeo focado na realização da avaliação de vocês, beleza? Fiquem com Deus e até mais.